com o título As Políticas Penais do Conselho Nacional de Justiça e as possibilidades de atuação dos Conselhos da Comunidade no Estado do Paraná. Convidamos para compor a mesa o desembargador Dr. Rui Mugiati, juiz desembargador e supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Paraná, GMF-TJPR. Também a doutora Valdirene Dalfenbach, coordenadora-geral do programa Fazendo Justiça, CNJ-PNUD, psicóloga, doutora em Direito, coordenadora do Laboratório de Gestão de Políticas Penais, do Departamento de Gestão de Políticas Públicas, LAB-GPEM. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Queria primeiro agradecer a oportunidade, o convite, a oportunidade de estar aqui, cumprimentar a doutora Valdirene, que hoje está conosco e que faz um grande trabalho no CNJ e vai falar depois de mim. Eu acho que, como vocês, né, eu receio que nós todos queremos ouvir a doutora Valdirene Dalfenbach, né, que é a coordenadora deste grande projeto Fazendo Justiça, que o CNJ desenvolve juntamente com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, e que nós aqui no GMF no Paraná, como GMFs de outros estados, estamos empenhados em fazer a implementação desse programa. É um programa que abraça todos os problemas do sistema de execução penal, das políticas penais e do sistema socioeducativo, que também inclui os adolescentes. Aqui hoje tratamos, juntamente com os conselhos da comunidade, mais especificamente do sistema de execução penal e políticas penais. Esse é o tema da desta fala, voltada para as possibilidades de atuação dos conselhos da comunidade. E hoje, o GMF do Paraná, do qual eu sou supervisor, trabalhamos com este programa, Fazendo Justiça, e buscamos encontrar os caminhos da sua implementação diante da realidade do Estado e da realidade de cada comarca, de cada localidade. Então vejam que essas políticas são elaboradas a partir do CNJ e do PNUD, são apresentadas ao Estado para o GMF, que por sua vez leva essas políticas para uma execução em cada local, mas ao mesmo tempo faz a customização, a adaptação dela para a realidade do Estado. E essa adaptação inclui um trabalho também de criação, de elaboração, difícil de fazer. Muitas vezes nós fazíamos reuniões com a doutora Valdirene, o doutor Felipe, que está aqui conosco, para justamente encontrar os pontos, as dificuldades, remover obstáculos, fazer os ajustes necessários, porque aquilo é para todos, mas nós sabemos que cada realidade exige uma compreensão, um olhar particular. E isso realmente não é fácil. E qual o papel de cada órgão dentro de toda essa realidade? Nós temos uma experiência bastante forte aqui no Paraná, no sentido de que esse problema não é um problema
para um órgão só resolver. Já houve tempo, e não faz muito tempo, em que o judiciário falava que não era um problema dele, não era um problema do judiciário. E isso passou. Hoje o CNJ assumiu uma posição não somente de reconhecer que se trata de um problema da responsabilidade de todos, inclusive dele, judiciário, como também, através deste programa Fazendo Justiça, assumiu uma posição de protagonismo, porque ele formula políticas tanto para ele, judiciário, como inclusive para os órgãos parceiros. Isso é muito bom, porque se é um problema que depende da participação e do empenho de todos os órgãos que de alguma forma interferem nessa realidade, isso só vai ser solucionado se a visão de todos for a mesma, ou aproximadamente a mesma. E isso é a política, isso são as políticas penais. Isso é muito discutido e é necessário que se discuta, mas no final nós temos que ver a mesma coisa para podermos encontrar a mesma solução e empenhar todos os esforços de modo articulado e coordenado do mesmo modo. Do contrário, não haverá solução. E essa solução está se desenvolvendo, ela está se fortalecendo na implementação gradual dessas políticas, tanto aqui no Paraná como em outros estados do Brasil. Bons sinais estão surgindo de que isso está acontecendo, já é uma realidade. E agora, o que cabe aos conselhos, o que cabe a cada órgão fazer, porque justamente o conselho é um desses órgãos parceiros, colaboradores, indispensáveis para que a grande solução proposta possa funcionar. E isso, como órgão da execução penal de fundamental importância sob todos os aspectos, o Conselho é uma ponte entre os ambientes penitenciários e a comunidade. De onde saiu aquela pessoa que entrou no sistema de execução penal e para onde ela vai voltar? E nesse contexto, a nossa participação como conselhos da comunidade, como judiciário, como Ministério Público Estadual, Federal do Trabalho, não é apenas de espectadores das propostas deste programa ambicioso e maravilhoso, Fazendo Justiça, mas inclui construções complementares que são essenciais para a sua implementação no plano concreto. A nós cabe refletir as realidades locais, as suas necessidades, as suas forças, as suas fraquezas, os obstáculos que estão ali, as peculiaridades relevantes, a fim justamente de podermos trazer para essa realidade os princípios e preceitos de cada política à situação concreta de cada comunidade. Cremos que a transformação do sistema penal pressupõe um esforço colaborativo, interinstitucional. É um trabalho hercúleo, é verdade, que não depende apenas de um órgão, mas de uma atuação conjunta, articulada de todas as instituições envolvidas, com uma mesma visão política. Finalizando, como eu disse no começo, receio que todos estamos ansiosos para ouvir a doutora Valdirene Daufenbach, que irá discorrer sobre esse assunto a partir do ponto de vista do CNJ e do PNUD. E é mais do que justo e conveniente
Portanto, que lhe seja proporcionado um tempo maior, doutora Valdirene, nesta mesa para a sua exposição. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Já peço para a equipe colocar a apresentação, enquanto que eu vou fazendo os cumprimentos. Queria cumprimentar a todos os conselhos da comunidade, representantes de instituições sociais, em nome de Maria Helena, essa pessoa que cumpre uma trajetória muito especial de articulação da sociedade civil nessa área aqui no Paraná, e não só no Paraná, ela dá exemplo para o Brasil. Ela e toda a equipe que está junto, colaborando nesse processo, vocês estão fazendo uma história importantíssima de articulação e de participação social no campo das políticas penais no Brasil. Queria cumprimentar também, em nome do senhor Diogo, do DEPEN, todos os servidores do Executivo, importantíssimos para que essa rede que fala o desembargador Rui possa também consistir em políticas mais assertivas e que a gente tenha todos os poderes junto dessa causa. E um cumprimento muito especial para o desembargador Rui. Ele é um parceiro fenomenal, é um privilégio tê-lo como supervisor aqui do GMF e parceiro do programa, e acredito também que o Paraná pode se considerar privilegiado pelo trabalho que ele lidera, não só nessa pauta, mas em outras pautas também. Estou muito feliz de estar aqui, nesse encontro histórico, né, porque já é o 9º, feliz também porque eu me sinto em casa, a minha trajetória dentro dessa área profissional começou nos conselhos da comunidade. Eu era conselheira da comunidade em Joinville, quando psicóloga, quase recém-formada, comecei a atuar nesse processo de fiscalização e depois num projeto no presídio regional, e dali fui me envolvendo com o DEPEN, que tinha uma comissão nacional para fomento dos conselhos da comunidade. A gente se articulou também para produzir encontros regionais e encontros nacionais, e é uma longa trajetória dali para cá, né? Então, eu posso dizer que o meu olhar ele foi forjado justamente a partir desse chão, dessa lida com o cotidiano da execução penal nos estados, e também sob o ponto de vista da sociedade. Afinal de contas, que serviço é esse que o Estado está prestando para a sociedade brasileira? Esse das políticas penais. Não como profissional, representante institucional, mas como cidadã. Afinal de contas, o que deveríamos estar fazendo enquanto Estado e o que a sociedade está recebendo? Esse era o meu olhar e continua sendo, por mais espaços institucionais que eu tenha galgado, porque entendo que é essa a nossa responsabilidade. E falando em responsabilidade, depois dessa apresentação do desembargador Rui, que me delegou aqui a tarefa de trazer, então, essa perspectiva das políticas penais a partir do Conselho Nacional de Justiça, eu queria apresentar a vocês um pouco da trajetória do CNJ com relação a esse tema e, ao mesmo tempo, fazer um paralelo com a atuação dos próprios conselhos da comunidade nesse tema. A partir disso, a gente pensar nessa convergência da atuação dos conselhos da comunidade em todas as políticas penais. Vocês já vão entender essa ligação que eu estou fazendo. Vocês devem saber, o CNJ é um órgão novo, né? Ele vem com a ideia da democratização, depois da Constituição de 88, no início desse século, para otimizar, para melhorar o serviço prestado pelo Judiciário à sociedade. E, junto com o CNJ, vem também um departamento de monitoramento e fiscalização, que é constituído em lei, e esse departamento ele vem com a preocupação de olhar para as situações que estão ocorrendo no sistema penitenciário brasileiro e no sistema socioeducativo.
Ele inicia, em 2008, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização, com uma ação que ficou muito conhecida, que era dos mutirões carcerários. Mesmo aquelas pessoas que não estavam ligadas a esse tema, passaram a ter um pouco mais de informação. O Brasil passou a ter um pouco mais de informação com a atuação do mutirão carcerários e com alguns relatórios das CPIs do Congresso Nacional. E ali ficou muito claro, né, quando os mutirões começaram a atuar, sobre a importância de melhorar a gestão processual. Foram encontradas muitas pessoas que não deveriam estar presas, ou porque não tinham mandato de prisão, que justificasse sua permanência dentro dos estabelecimentos prisionais, ou porque progressões já deveriam ter sido aplicadas, ou mesmo tempo de cumprimento da pena já tinha sido ultrapassado, entre outras muitas violações de direitos humanos. Esses mutirões, eles também mostraram a situação precária das varas de execução penal no Brasil, a situação das varas criminais. É um tema que ficava um pouco mais na lateral das preocupações, muitas vezes, das instituições do sistema de justiça. Os mutirões trouxeram à tona a relevância e a necessidade de se investir nesse tema. Depois de 2008, com esses mutirões, o CNJ investiu num programa específico chamado Começar de Novo. Também ficou conhecido esse programa, que era voltado para as pessoas egressas, para que tivesse a chance de trabalho pós o período da prisão. Em 2012, outro grande programa foi feito, voltado aí sim para os jovens, Justiça ao Jovem, também tratando de uma mobilização em ações processuais e pós-medida de internação para jovens. Em 2015, ficou muito conhecida a ação do CNJ com relação à implementação das audiências de custódia, um foco agora na porta de entrada do sistema, para que se pudesse ter a avaliação da legalidade e da necessidade da prisão. Foi algo bastante impactante, mexeu com os tribunais, mexeu com o executivo, por conta de algo que em muitos países já acontece há muito tempo, previsto impactos internacionais, mas que no Brasil não ocorria. Na unidade que eu trabalhava, lá em 2000, as pessoas presas demoravam de 3 a 7 meses para ver um juiz pela primeira vez. E isso, para nós, naquela época, era assim, né? Em 2015, a gente passou a perceber que pode ser muito diferente. E, é claro, isso não ter acontecido antes, teve seus resultados no estado de coisa inconstitucional no qual a gente hoje se encontra. Nós tivemos, em 2016, a implantação do SEU pela primeira vez. Foi a época que se reconheceu como o melhor sistema de execução penal aqui do Paraná, elegido entre tantos pelos próprios juízes. Em 2016, também a implantação do escritório social pela primeira vez, uma tentativa que iniciou pelo Espírito Santo, ainda não num campo de nacionalização. E aí, em 2018, depois de olhar essa trajetória de programas mais pontuais, o CNJ pensou: bom, a gente precisa enfrentar essa questão de uma maneira mais completa, mais estrutural. Se nós formos indo atuar em programas pontuais, a gente não mexe no funcionamento do sistema como um todo. E aí que houve a parceria com o PNUD, e que se estende até hoje. Em 2018 se chamava Programa Justiça Presente, houve um desdobramento de uma segunda fase para o Fazendo Justiça em 2020, e agora, com a ministra Rosa, continuamos fazendo justiça com o nome, o mesmo programa, com uma identidade visual um pouquinho diferente. Se vocês forem ver ali no cantinho, agora ela está vermelha e rosa. Mas esse programa, ele traz, na sua essência, uma ação estruturada e coordenada para a superação do estado de coisas inconstitucional. E ele tem planos executivos customizados. Então, aqui a gente tem uma grande diferença. Ao invés de a gente ter só uma ação, a gente tem um conjunto de ações para abraçar todos os problemas, como fala o desembargador Rui, e de maneira customizada, num plano de trabalho para cada um dos estados, conforme as suas condições, atuando no ciclo completo.
E aí, essa carinha aqui quais são todos os 29 projetos que estão desse portfólio dentro do Fazendo Justiça, dividido em 5 eixos, que permite com que a gente consiga ir da porta de entrada do sistema para a porta de saída, das medidas em meio aberto para as medidas em meio fechado, não só mais em um ponto exclusivo. Então, a gente tem um eixo que cuida do que a gente chama de proporcionalidade penal, sobretudo as políticas da porta de entrada. A gente tem ações voltadas à audiência de custódia, à qualificação das audiências de custódia, às alternativas penais, a qualificação das centrais integradas alternativas penais, investindo em mais centrais no Brasil, em qualificação das equipes técnicas, qualificação dos fluxos, monitoração eletrônica, também voltado para a qualificação dos fluxos da monitoração eletrônica, a implantação da regulação de vagas, a Central de Regulação de Vagas, que já teve uma experiência aqui no estado do Paraná, agora com lições aprendidas sendo implantada num projeto piloto no estado do Maranhão. E isso são as principais ações, então, deste eixo chamado proporcionalidade penal, para nós, eixo 1. Cidadania são políticas voltadas para privação de liberdade e pessoas egressas. Então, a gente tem trabalho e renda nessa área, um conjunto de ações, incentivo à leitura e à remissão, esporte e lazer, qualificação dos processos das inspeções judiciais e enfrentamento à tortura. Nós estamos num processo de revisão do formulário do CINIEP, que é onde os juízes, hoje, ao fazer as suas inspeções, inserem as informações. Nós estamos criando uma nova metodologia, com um novo formulário, uma série de questões vão ser agora contempladas que até então o instrumento anterior não previa. Isso no ano de 2023 será apresentado, já está em fase de teste. Saúde mental, uma preocupação grande também com a implementação das políticas do Executivo nessa área, tanto para pessoas privadas de liberdade quanto para pessoas egressas. Atenção às pessoas egressas, especialmente expandindo e qualificando os escritórios sociais. A gente tem 38 escritórios sociais hoje implantados no Brasil, que fazem a ponte do judiciário com o executivo no encaminhamento das pessoas egressas e também cuidando daquela ação da pessoa pré-egressa, que quando ela está para sair já tem alguns processos que são necessários ser iniciados, de maneira que, quando ela sai, ela tenha documento, contatos sociais e talvez até uma possibilidade de trabalho já tratada, e o escritório social sirva como aquele ponto de contato e referência para essas políticas sociais. E aqui na cidadania também está a participação social, que é a nossa frente dentro desse programa para cuidar dos conselhos da comunidade, né? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre como nós estamos olhando os conselhos da comunidade. Ainda, para terminar de apresentar esse programa e aí conseguir fazer a nossa conexão aqui com relação ao trabalho dos conselhos da comunidade, a gente tem uma frente de sistemas de identificação, que é sobretudo para nacionalização do seu e para identificação e documentação civil das pessoas privadas de liberdade. Então, é todo um fluxo para fazer com que pessoas que entram no sistema prisional ou já possam ter essa documentação básica. Os dados do DEPEN e do CNJ acusam que cerca de 40% das pessoas presas não têm uma documentação no seu cadastro. Algumas delas porque não têm mesmo documentação, muitas delas porque precisam de uma segunda via. E para ter as políticas sociais dentro do sistema prisional, por exemplo, acessar a rede SUS, conseguir fazer um ensino fundamental e médio, é necessário ter documentação. Então, dentro do sistema, precisamos que essa pessoa esteja identificada para acessar essas políticas e também porque ela tem o direito de estar identificada, como estará presa sem estar identificada, além de quando sair, isso vai ser essencial para o seu processo de reintegração. E temos toda uma frente para o sistema socioeducativo que
é um eixo que cuida de todas essas mesmas coisas que os 3 eixos do sistema penal fazem, não? É a mesma lógica. Algumas ações são transversais, essas ações elas abrangem todos os eixos e tem a ver com um olhar específico para populações com situação de vulnerabilidade acrescida, a questão das mulheres, da população LGBTI, QIA+, indígenas, né? E pessoas com deficiências, migrantes e muitos outros que precisam ter políticas mais específicas à sua própria realidade. Entre outras ações também que estão aqui colocadas. É um programa grande, ele tem essas 29 frentes acontecendo simultaneamente em todos os estados, algumas ações mais adiantadas em um estado ou outro, cada um com a sua condição. Agora, o que está por trás de um programa tão grande? Por que a gente precisa pensar nesse olhar mais global, né? Nós falamos no Brasil por muito tempo só em sistema prisional, só em sistema penitenciário. Então, às vezes até para nominar uma agenda política de governo, era disso, esse era o nosso foco, né? Nos parece que olhar a questão da punição, da gestão da punição só para o sistema prisional é justamente um dos problemas de não resolver a questão da punição. Por quê? Enquanto a gente estiver olhando só a privação de liberdade, a gente não vai estar pensando em outras formas de responsabilização das pessoas. A gente não está pensando na justiça restaurativa, a gente não está pensando nas medidas cautelares, nas medidas restritivas de direito, nas questões dos egressos. A gente não está financiando essas políticas, a gente não está provendo de profissionais e aí parece que tudo não funciona, porque eu só estou preocupada com aquelas gravidade e urgência da prisão. A prisão, ela nos consome, ela consome a estrutura estatal e consome a energia do Conselho da Comunidade, porque ali é tudo muito grave e muito urgente. Mas, à medida que a gente abre a nossa perspectiva, olha para a porta de entrada, como é que está lá o audiência de custódia? Tem um serviço psicossocial que está ajudando a identificar quem está indo preso? Quais são as características dessa pessoa? Talvez a gente possa encaminhar para uma medida cautelar. Talvez essa pessoa saia em liberdade tenha um acompanhamento social. Não é isso que ela precisa, não é prisão que vai resolver o conflito social na qual aquela pessoa se envolveu, ou não é essa a gravidade da situação que está colocada. Se tiver um processo de acompanhamento, quantas pessoas podem sair dessa trajetória que vai fazer com que ela passe pelo sistema penal e isso leve um custo do Estado alto e uma marca social que fica para sempre para aquele sujeito, além de todas as questões familiares que estão ali envolvidas, né? Então, olhar a porta de entrada é também resolver a questão do sistema prisional. Olhar a porta de saída de uma outra perspectiva é também olhar para o sistema prisional, resolver as questões do sistema prisional. Porque olhar a porta de saída e fazer com que aquela pessoa que não tem nenhuma perspectiva, família mais que a quer, ou perdeu os vínculos porque há muito tempo que está presa, se ela tiver um lugar para acolher, uma alimentação naquele dia, um transporte que saia da prisão que é longe da cidade e a leve até um lugar mais seguro, provavelmente ela vai ter mais chance de um processo de reintegração social, de se encontrar, de se reconhecer cidadão, do que se ela for simplesmente jogada da porta fora. E aí o ciclo da reincidência, o ciclo da exclusão primeiro, né, que pode levar a uma reincidência, ele é muito mais convidativo, muito mais provável. Então, olhar isso tudo é olhar a política penal. Por isso que o CNJ não fala mais só de sistema prisional. E é um convite que eu faço aos conselhos da comunidade, para que a gente comece a olhar não só o sistema prisional, sabendo que ele é urgente, que ele vai consumir sim muita atenção e é importante, porque a sociedade civil entra na prisão através de vocês, conselhos da comunidade, e é vocês que levam informação também e trazem uma outra perspectiva social para a punição a partir do olhar, mas não olhar só isso. Vamos olhar para a política penal. À medida que vocês estiverem envolvidos com todas essas áreas, todos os serviços penais, a gente provavelmente vai ter mais força para tratar de outros aspectos.
Mas o que é essa política penal? Primeiro, é uma política pública, ela tem que ter orçamento, estrutura, servidores, né, que tenham formação multidisciplinar, que deem conta dessa problemática toda. A gente não está falando só de controle e segurança, a gente está falando de aspectos sociais, aspectos de saúde, educacionais, é multidisciplinar o tema, né? Então, ela é uma política pública que tem que ter orçamento, servidor, governança, participação social. Ela é uma política, a política penal é a política penal daquele momento que já houve a apreensão da pessoa, a polícia fez o seu trabalho, identificou uma situação irregular, levou à delegacia e ela vai à audiência de custódia para ser examinada uma medida penal ou não. Aquele momento ali começa a política penal. Já aconteceu a política da segurança pública no sentido do controle, né, do olhar da identificação da situação criminal. Agora começa a política penal, na audiência de custódia, e vai até o pós-medida. E esse pós-medida ele pode ser medida em meio aberto ou medida meio fechado. E os serviços penais, o que são? Serviços penais, então, são todas essas estruturas. Os estabelecimentos prisionais, mas também a estrutura da APEC, que é aquele serviço que atende as pessoas na audiência de custódia, é também a Central Integrada de Alternativas Penais, é a Central de Monitoração Eletrônica, é o Serviço do Egresso, é a Escola de Serviços Penais, que deve ser específica para essa área, é a ouvidoria dessa área, é a corregedoria que cuida das ações dos servidores, é a administração da burocracia da política penal, que deve ser exclusiva e focada nessa área. Esse é o conceito de política penal. E ele está, então, tem esse ciclo da porta de entrada à porta de saída, né? Suportado por uma estrutura administrativa. Para onde o Conselho da Comunidade vai olhar agora, então, se não é mais só estabelecimento prisional, é para todas essas bolinhas que estão aqui, com um nível de intervenção um pouco diferente. Cada uma delas, o Conselho pode ter um papel diferente. Pode ter o papel, por exemplo, no caso da Central de Alternativas, participar do comitê ou do conselho articulador das alternativas penais naquele estado. No caso do egresso, participar da RAESP, que é a rede que articula todos os serviços de egresso, está presente nos conselhos municipais, que trabalham também com políticas sociais para levar o tema da política penal, porque, se vocês sabem, né, vocês conhecem o dia a dia do que é a trajetória de uma pessoa presa e as suas dificuldades. É vocês que podem levar lá para o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, quais são as peculiaridades daquele público, porque o Conselho, às vezes, não conhece. Assim como uma representação de uma comunidade indígena vai levar para aquele Conselho as suas especificidades. Vocês é que são a voz desse público. E, nesse sentido, pensando nisso tudo, né, que o CNJ faz, que convida também a vocês a se atentarem, nós temos produzido, aí o CNJ, né, apoio a estruturas e serviços nacionais e locais para que eles possam suportar essas políticas penais, capacitações, eventos que são diversos, também... Deixa eu passar só mais um aqui. Subsídios normativos, que são resoluções e recomendações que dão base para a atuação do sistema de justiça com relação a alguns temas específicos. E aqui eu trouxe algumas das resoluções que estão no site do CNJ. Convido vocês a visitar o site do Fazendo Justiça. Dentro da página do CNJ, vocês vão encontrar todas essas resoluções. Aqui nós estamos falando, por exemplo, resolução que trata de pessoas indígenas, alternativas penais, monitoração eletrônica, exames periciais. São resoluções importantíssimas para que o Conselho possa embasar a sua atuação também, né? A gente também ajuda o CNJ à produção de produtos de conhecimento que digam como fazer da implantação dessas resoluções e recomendações. São relatórios, estudos e manuais
que embasa o sistema de justiça e deve ajudar vocês também, conselhos da comunidade, a atuar. Lá nessa mesma página do CNJ a gente tem essas publicações, e destaquei aqui só uma delas, que é esse diagnóstico dos Conselhos da Comunidade do Brasil, que foi feito em 2021, não sei se vocês conhecem, mas aqui a gente tem um retrato dos Conselhos da Comunidade recente. Nós tivemos já outras pesquisas no passado que fizeram esse mesmo diagnóstico, e é importante a gente ter isso atualizado. Esse movimento dos Conselhos da Comunidade, ele não começou hoje no CNJ, vocês são a prova disso, né? Acho que o grande movimento nacional, embora os Conselhos da Comunidade mais antigos já datem de 1997, o primeiro movimento nacional de incentivo aos Conselhos da Comunidade começou em 2004. Dali que nós tivemos alguns encontros regionais e nacionais entre 2007 e 2008, que possibilitou, inclusive, o fomento dessa federação, e da Federação do Estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que é onde hoje a gente tem federações instituídas. Outros estados formaram, mas não mantiveram essa mesma articulação. Teve uma atuação muito importante também, parte do CNJ e do MJ, entre 2006 e 2007, que foi um provimento que foi estimulado a ser baixado pelas corregedorias, no sentido de criar os Conselhos da Comunidade. De certa maneira, quase todas as comarcas já têm seus conselhos. O que é o nosso desafio hoje é justamente a sustentação, a manutenção, a continuidade desses conselhos. Queria ir por final aqui, já foi sinalizado que eu tenho agora provavelmente só mais 4 minutos, e apresentar esse último slide e comentar de desafios que ainda nós temos nessa trajetória de articulação dos Conselhos da Comunidade, que são também sentidos provavelmente por cada um de vocês. É para nós um desafio essa trajetória contínua e coerente, né? Dentro do que é previsto em termos de atuação dos Conselhos da Comunidade, que o Conselho assuma a função de representação e intermediação da comunidade, uma função educativa não para dentro da prisão, mas educativa para a sociedade, que ações de comunicação que a gente está fazendo, para que a sociedade entenda a complexidade desse mundo de punição e a gente não tenha tantos estigmas com relação às pessoas presas e seus familiares. Essa pode ser uma atuação importante do Conselho da Comunidade. A função consultiva, o Conselho pode emitir opinião para investimento do Estado, emitir opinião com relação às políticas que estão sendo implementadas, porque, afinal de contas, conhece. A função assistencial, de auxílio material à unidade, quando o Estado não puder prover, importante que seja subsidiária, ou seja, que seja complementar, a responsabilidade de manutenção das estruturas é do Estado. E, muito importante, a função fiscalizadora, o olhar da comunidade sobre a prestação do serviço, é importantíssimo. Como manter essa atuação contínua e coerente? Que o Conselho não se desvie para um ou outro aspecto, a depender de determinada conjuntura. É um cuidado permanente. Acho que a Federação no Estado do Paraná colabora muito para esse formato mais uniforme e qualificado da atuação de vocês. Manter autonomia, manter sustentabilidade, autonomia no sentido que são os conselheiros da comunidade que precisam dar o destino do Conselho. Podemos ter representantes de instituições governamentais, devemos, mas não é eles, né, principalmente o sistema de justiça, que devem definir os rumos do Conselho. Sustentabilidade, recursos para poder subsistir administrativamente nas suas tarefas e nos seus projetos. Como garantir formação contínua? Os conselheiros são rotativos, não é uma função concursada. É isso mesmo, é para ser uma função voluntária, a nossa participação nessa política. Mas, justamente, é rotativo. O estar aqui hoje é sinal que vocês aqui no Paraná estão cuidando disso. Mas é um desafio para todos os estados que a gente tenha conselheiros qualificados. Como envolver o município nas questões penais, já que constitucionalmente é o Estado e a União que tem responsabilidade direta. Hoje a gente já tem os fundos municipais penais, que já dão uma possibilidade de uma interlocução mais direta, mas aqui pode ser conversa e deve ser discutido durante o encontro nesses dias,
é justamente essa prática. Como contemplar os diferentes serviços penais? É o que nós estávamos falando até agora. Como o Conselho da Comunidade, que já é pouco e tem muito trabalho com a prisão, pode ainda olhar essas outras estruturas dos serviços penais, pode encontrar o seu caminho no sentido de opinar e cuidar, para aqueles serviços também estarem correspondendo ao que é previsto legalmente, o que é previsto nas resoluções. Como considerar as diferentes realidades regionais do país e dentro do próprio Estado, incluindo o contexto dos estabelecimentos federais, prisionais federais, que tem uma abordagem que precisa ser olhada, e as capitais, que têm estabelecimentos muito grandes. E, por fim, como garantir a participação de diferentes segmentos sociais de forma efetiva dentro do Conselho da Comunidade, inclusive pessoas egressas, familiares, que possam estar fazendo a sua interlocução. Esses são desafios que a gente precisa, que vocês sentem, eu acho que continuam na pauta e na ordem do dia, e são preocupações que a gente deveria sempre estar atentando para que, de fato, a gente tenha essa participação social, que a gente desenvolva a maturidade dos conselhos, respeite características dos conselheiros, porque isso também importa, a composição dos conselheiros, mas que a gente chegue a uma atuação efetiva enquanto participação e controle social, e tenha em mente o foco desses conselhos de direito que vieram com a Constituição de 88, que promovem e garantem cidadania, atuam na ideia de democracia participativa. A gente constrói a democracia participativa através do Conselho da Comunidade. No voto, a gente faz a democracia representativa, mas ali no Conselho a gente está construindo a democracia participativa, que hoje no Brasil, inclusive, é tema fundamental. Vocês são parte desse processo de construção democrática. Garante representatividade, os conselhos precisam ter, e promove o controle externo e a transparência da política pública. Vocês não têm missão pequena, ou a gente não tem, me incluo nela, né? Mas ela é uma missão que dignifica a nossa atuação como cidadão e o nosso país. Então, parabéns e vamos seguir em frente. Muito obrigada.